É um alerta muito importante para nós mulheres, que é o câncer do ovário, né, doutor? Que é um problema que eu acho que até a gente já pode dizer que ele é muito comum, doutor. Tem crescido muito? Então, dos cânceres que acometem a mulher, ele é o sétimo mais comum. Quando eu Sétimo? falo em câncer ginecológico, então estou Ah, pegando agora só a parte pélvica, a parte baixa, ele é o segundo mais comum. Ele perde para o câncer de colo de útero. Então, quais são os cânceres mais comuns da mulher? Primeiro é o de pele, seguido de mama, depois do de intestino, pulmão, estômago, colo de útero e o de ovário. Então, o ovário é o sétimo mais comum. Só que ele tem uma peculiaridade, porque ele é um câncer silencioso. Dos cânceres que nós temos nos seres humanos, nas mulheres, ele talvez seja o câncer mais silencioso que tem. E qual que é o problema dele? Então, o ovário, vamos comparar o ovário aqui como um limão, por exemplo. Então, tem a superfície do limão e tem o miolo do limão. O câncer do ovário, ele nasce frequentemente na cápsula. E, frequentemente, ele já começa a contaminar as estruturas adjacentes do abdômen. Dentro do abdômen, você vai ter o intestino recoberto por uma membrana chamada peritônio, que está em íntimo contato com o ovário, passando o tempo todo por cima do ovário. Como esse câncer ele nasce nessa superfície externa do ovário, então ele já começa precocemente a implantar nas estruturas adjacentes. E aí que está o grande problema. Então, pequenininho, ele já está contaminando outras estruturas. E a manifestação desse câncer de ovário, ele é bem insidiosa. Na fase bem inicial, ninguém sente nada e não é detectado nos exames de imagem. À medida que ele vai crescendo e contaminando as outras estruturas, ele pode dar a sensação de empaixamento, alteração da frequência intestinal, prisão de ventre, distensão abdominal, que são sinais que levam a paciente a buscar o médico. Só que quando já está nessa fase, já com a barriga inchada, que é pelo acúmulo de líquido, que chamamos de ascite, já está um caso bem avançado. Então, qual que é o alerta para a população? Qual que é o espectro do câncer de ovário? Então, é uma paciente idosa, cerca de 60 anos, já não é tão idosa assim, de 60 anos em diante, com uma dor pélvica de início recente, ela não tinha mais menstruação, parou de ter dor no baixo ventre e começa a ter uma dor progressiva associado a essa alteração intestinal. Então, tem que chamar a atenção dessa paciente para buscar o médico. Óbvio que o câncer de ovário pode acontecer em população mais precoce, antes dos 40 anos de idade, por exemplo. Mas ela é mais comum à medida que vamos envelhecendo. E quais são os fatores de risco para o câncer de ovário? Isso é muito importante. O principal fator de risco para o câncer de ovário é envelhecer. Associado a isso, vamos ter histórico familiar e algumas questões reprodutivas, como começar a menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, não ficar grávida. Então, isso aumenta o risco. Um fator importante hoje em dia é a obesidade. Quanto mais obesa é a mulher, maior o risco de câncer de ovário. Daí a importância de se combater esse câncer que é super silencioso. nossa, doutora, eu estava aqui ouvindo os sintomas e é uma coisa que realmente nós, mulheres, deixamos muito para segundo plano, porque basicamente todos esses sintomas nós sentimos direto, que mulher sofre de constipação direta, mulher tem sempre dor abdominal, até mesmo pelo período menstrual, né? O que antecede o que passa também, né? O intestino não funciona é a coisa mais normal para nós. Então, é por isso que eu acho até que a gente até nem percebe que está com câncer de ovário e a barriga, né, o abdômen também inchado, né? Nós temos sempre esse fator, né? A mulher uma hora está mais inchada, outra não, tem retenção de líquido, muito mais, né? A gente é assim, né? Uma bola de hormônio, né? Uma hora tá fininha, outra hora tá inchada. Então eu acho que até por isso que a gente não corre muitas vezes pro nosso ginecologista achando que a gente tem justamente algo diferente, porque os sintomas são muito normais do nosso cotidiano, né? Perfeitamente. Então, como você bem alertou, nessa parte funcional, esse sintoma vai e volta. Então, distende o abdômen volta ao normal. Tem a dor, daqui a poucos dias a dor regride. No câncer de ovário, esses sintomas tendem a ser constantes a progressivos. E aí Ah, que tá. é o lance. Então, a persistência do sintoma é que deve levar a paciente a procurar o médico. A grosso modo, eu poderia falar para você o seguinte: um sintoma que dura mais do que 3 semanas deveria
levar essa paciente ao médico, porque a dor habitual do ciclo hormonal feminino vai doer depois de uma semana, o paciente já está sem dor já. Nessa dor persistente e progressiva, aí sim é o grande detalhe de despertar a atenção, buscar um médico. Entendi. E doutor, por acaso, em mulheres que têm a incidência maior a útero policístico, a mulheres que têm mioma, que têm endometriose, elas têm uma chance maior de ter o câncer de ovário ou não tem ligação uma coisa com a outra? Perfeito. Então, a endometriose, ela está relacionada com um câncer, um subtipo de câncer de ovário. Então, o ovário é um órgão que pode ter vários tipos de cânceres, a depender do tipo de célula acometida. Então, a endometriose é um fator de risco, mas a síndrome de ovários policístico, por si só, não é um fator de risco, mioma não é fator de risco, câncer do colo do útero, que é aquele que a gente previne pelo Papa Nicolau, vinculado ao HPV, não é fator de risco, e também o Papa Nicolau não é exame preventivo para o câncer de ovário. Só para reportar novamente que os fatores de risco são começar a menstruar muito cedo, entrar na menopausa muito tarde, então muito cedo antes dos 12, menopausa tardia depois dos 52 anos de idade, não ficar grávida e obesidade. Fatores protetores, tanto de anticoncepcional é um fator protetor muito importante. E perder peso é ter atividade física regular. Tem um detalhe muito importante no câncer de ovário, porque ele se relaciona, em alguns casos, aproximadamente 10, 15% dos cânceres de ovário tem uma mutação genética, que é do BRCA1 e do BRCA2. Ficou muito em evidência com a atriz Angelina Jolie, que ela foi investigar isso em função do seu histórico familiar. Então, tinha muitos familiares com câncer de mama e de ovário, porque esse gene mutante BRCA, ele se associa com esses cânceres. Então, quando o médico vai conversar com o paciente e percebe esse link, essa associação com o histórico familiar muito importante, ele vai fazer essa pesquisa naquelas pacientes que têm indicação. E se a paciente tiver uma mutação, um fator protetor importante é fazer a retirada preventiva das trompas dos ovários, assim como a Angelina Jolie fez. Mas só está indicada só nessa população com essas mutações genéticas específicas e diagnosticadas. Entendi. Doutor, tem tantas perguntas aqui, chegou uma também bem interessante. A partir do momento que existe o diagnóstico de câncer de ovário, qual o tratamento começa-se, doutor? Vai depender do estadiamento, do grau de extensão desse câncer de ovário. Então, pode-se começar com uma cirurgia oncológica e uma avaliação subsequente para a quimioterapia, ou, como a maioria dos casos, diagnosticados de uma fase mais avançada, é comum começar um tratamento com quimioterapia antes da cirurgia, depois é feita uma cirurgia, podendo ser complementada com quimioterapia novamente. E tem um medicamento hoje novo, que é para os pacientes com essa mutação genética desse gene BRCA, que é um medicamento inteligente, é uma terapia que ela modula uma questão genética, uma olaparib, essa medicação, é uma medicação muito promissora. Então, há cerca de 2 anos para cá, começou-se utilizando na prática clínica esse novo medicamento que aumentou a chance de cura. Então, brevemente, nós já vamos ter uma percepção clara da redução da mortalidade em função do bom desenvolvimento da medicina e do maior acesso a esse medicamento. Olha só que coisa, é uma notícia boa, hein, doutor? Muito boa essa notícia, hein? Doutor, estão aqui perguntando, aqui a Solange, ela ainda não tem filhos e foi diagnosticada com câncer de ovário. E ela queria saber se ela pode ainda fazer a preservação dos seus óvulos, como que, para quem é diagnosticada que ainda não tem filhos, tem alguma prevenção, dá para se fazer, dá para preservar o útero, como que acontece, doutor? Vai depender de qual câncer de ovário ela teve. Então, como eu falei, em relação àquela comparação com o limão, tem o câncer da parte externa e tem o câncer da parte interna. E alguns cânceres de ovário são intermediários, chamam borderline. Então, para esse câncer borderline ou com tumor chamado de células germinativas, é possível ter uma concepção a posteriori, retirar um ovário e manter o útero. Para o câncer mais comum do ovário, que é esse que nasce na superfície do ovário,
essa perspectiva de preservação da fertilidade já é muito difícil. Então, a gente precisa, no caso dela, entender qual que é o tipo de câncer que ela tem especificamente no ovário. Mas, para alguns casos, sim, é possível, não para a maioria. Ai, perfeito. Por isso que a gente fala, né? E a prevenção. Mas olha, doutor, em vários médicos que a gente já conversou aqui, com certeza na parte ginecológica, até como mulher eu posso dizer que na pandemia nós mulheres não ficamos indo até as clínicas, fazendo os nossos exames rotineiros, deixamos tudo, fomos prolongando, né? E assim como na área ginecológica, muitas doenças estão sendo diagnosticadas mais. E pelos números que nós vimos com os últimos especialistas, a gente vem vendo que o câncer está crescendo muito e muitas pessoas ainda vão ser diagnosticadas por causa também desse período, né, que ficou sem o acompanhamento, né? E você também percebeu isso, doutor, dentro do seu consultório, de muitas mulheres que vinham acompanhando, mas deu essa pausa aí no período da pandemia, agora quando vai fazer os seus exames acaba se assustando, né, muitas vezes. Como que tem sido isso na sua rotina diária, doutor? Sim, então nós tivemos um represamento dos casos de câncer, do diagnóstico, porque biologicamente eles continuaram desenvolvendo da mesma forma. Pois é. Entretanto, as pacientes estavam doentes em casa sem saber, sem ter a percepção, sem ter a consciência do problema. Então, hoje nós vivemos um aumento, né, do número de casos em função desse represamento e, infelizmente, tem chegado mais avançados, porque o câncer ele se desenvolveu, só não tinha consciência, não tinha diagnóstico precoce, então ele continuou crescendo. Então, agora, como vai ter o diagnóstico, já se percebe tumores em fases mais avançadas. Nossa, e é uma coisa que não tinha como, né? Muitas mulheres que ainda dependem do sistema público de saúde, mesmo quem tinha convênio também não tinha o seu atendimento rotineiro, então quer dizer, uma coisa virou uma cadeia, né, doutor? Não existe o culpado aí. Infelizmente é um acaso, né? Que muitas vezes, infelizmente, né, a gente tampa um rombo, mas infelizmente aparece outro lá na frente, não tem como, né, doutor? Exatamente. Então, isso é uma realidade. Ai, o áudio do doutor tem um pouquinho. Tá voltando o seu áudio, doutor. Então, eu estava falando que esta Ah, é uma realidade em todo o mundo. Então, o mundo todo teve um retardo no diagnóstico, de tal forma que hoje a gente está vivendo casos, um aumento do número de diagnósticos em função desse retardo em todo o planeta. E doutor, tem muitas mulheres aqui preocupadas, né? Como a gente só percebe esse câncer muitas vezes tardia, né? O tratamento muitas vezes pode ser mais, como a gente pode dizer, para combater, né? Mais difícil, né? Mais sessões de químio, né? Mas vamos falar em números, doutor. O índice de cura é muito grande. Como que está? Então, infelizmente, a taxa de cura do câncer de ovário é em torno de 30%. 70% dos pacientes com câncer de ovário, desse mais comum, que chama carcinoma epitelial, irão vir a óbito. Então, 70% irão falecer em função da doença. Fundamentalmente, quem não tem acesso a este medicamento. Então, 30% será aproximadamente a taxa de cura com o dado atual. Tende-se a aumentar a chance de cura em função desses novos medicamentos que estão chegando no nosso país. Nossa, doutor, é bem pequeno o número, né? É que é uma região que, para dar metástase, né, é muito fácil, né? Vai tomando ali os órgãos Muito muito fácil. rápido, né? Exatamente. Então, essa que é a ideia. Então, anatomicamente, o ovário está junto do intestino, do peritônio. Então, rapidamente, a cavidade abdominal ela fica contaminada pelas células tumorais provenientes do ovário. Nossa, muito preocupante. Doutora, as mulheres estão perguntando, então, qual é o tipo de exame que a gente tem que procurar pedir para a nossa ginecologista para que a gente perceba ali, não fique ali obscuro um câncer como esse? É interessante que ainda hoje, em 2022, com a nossa tecnologia, esse câncer de ovário, no seu início, é oculto. Então, a gente Pois não tem é. tecnologia ainda suficiente para achar o câncer de ovário na fase inicial. Meu A gente só vai perceber Deus. só, a gente só vai perceber só quando já tem um certo volume de doença já no ovário. Então, apesar de fazer o ultrassom, quais são os exames para vigiar isso daí? Seria um ultrassom pélvico transvaginal, ultrassom abdominal, tomografia de abdômen, ressonância da região pélvica. Entretanto, a tecnologia ainda que temos é limitada para o diagnóstico do câncer de ovário. Então, temos um gap tecnológico ainda
em relação ao diagnóstico precoce desse tumor. E não tem um rastreamento, o que é? Não tem um check-up preventivo como tem para câncer de mama, que é toda mulher acima de 40 anos de idade deve fazer uma mamografia. Para câncer de ovário, não se tem esse check-up porque o check-up ele é muito falho. Então, às vezes, você tem um check-up normal e a paciente já tem já uma manifestação da doença. Daí a importância de não só entender o exame, mas sim entender a paciente, entender o sintoma, os sinais que a gente está dando, a persistência dos sinais, para o médico investigar. Às vezes, não se contentar só com um exame normal, o que é comum de ter, e intensificar essa investigação de acordo com a persistência dos sintomas da paciente. Ah, tá. E bom, então se eu sou uma mulher que me encaixa dentro desses sintomas, estou sentindo isso, tenho um histórico, estou acima dos meus 40 anos ou acima dos meus 60, eu devo chegar na minha ginecologista e dizer, olha, doutor, eu gostaria de investigar, então, se não tenho nenhuma possibilidade, o que seria a única forma, né, doutor? Da gente fazer um rastreamento mais seguro, talvez, né? E aí, sim, diante disso, o doutor vai falar, então, para mim, então, Mara, vamos fazer esse exame, esse. Seria a única forma, então, né? Exatamente, Mário. Então, é importante essa parceria do paciente com o médico, porque o médico também ele fica sempre com a pulga atrás da orelha. Pois é. A paciente tem sintoma, eu estou desconfiando desse problema, o exame está normal. Então, ele tem que continuar na vigilância ativa dessa paciente e ir agregando outros exames na perspectiva de separar os problemas, porque os sintomas são inespecíficos. Às vezes, esses sintomas que eu falei pode ser de um problema do intestino, efetivamente, de um câncer do intestino. Então, às vezes, a gente vai ter que vigiar o intestino, fazer a colonoscopia, por exemplo, né? Que, como alerta, também é importante entender que a colonoscopia é um exame preventivo do câncer de intestino. A recomendação atual é que se faça a partir dos 45 anos de idade. Classicamente, a colonoscopia era feita acima dos 50 anos de idade, e atualmente a indicação médica mais ou menos é fazer a partir dos 45 anos de idade. Porque o câncer de intestino também, ele vai acabar tendo sintomas semelhantes. Então, uma mulher que está com sintomas, como a gente falou, e ela não tem colonoscopia, ela pediu uma colonoscopia, porque faz parte do check-up do câncer de intestino, que é mais frequente do que o câncer de ovário, inclusive. Colonoscopia está normal, paciente sem sintomas. Vamos continuar a investigação. Verdade. Então, essa paciente está próxima do médico, na perspectiva de continuar a linha de cuidado. Verdade, doutor. Doutor, tem tantas perguntas aqui, entre elas estão perguntando se o doutor atende aqui em São Paulo. Sim, eu atendo em São Paulo, capital. Ai, que bom, que bom. Doutor, eu sei que o doutor está em atendimento, tá aí, né, no consultório, a gente tá vendo, o doutor tem uma agenda, gente, difícil, e olha que eu já quis sequestrar o doutor várias e várias vezes, eu quero agradecer, doutor Wesley, porque hoje deu certo, finalmente, viu? Então, o senhor tá mais que convidado, assim que tiver uma brecha na agenda, poder vir aqui conosco, ao vivo, aqui nos estúdios, pra gente poder esclarecer não só esse tema, mas tantos outros, que a gente sabe que a área ginecológica e oncológica é tão vasta, né? E quando a gente leva informação de qualidade para as pessoas, a gente está fazendo mais do que uma utilidade pública, né? A gente está aí tentando levar sempre para a população um trabalho de qualidade, porque o maior carinho que a gente pode ter com o ser humano é fazê-lo cuidar da saúde. E a informação é o único meio disso, né, doutor? Exatamente. Então, para a gente é uma honra muito grande poder estar contribuindo na disseminação de conhecimento, poder alertar a população sobre esses vários cânceres que acometem os seres humanos nesse mês especial de maio sobre o câncer de ovário. Ai, doutor, eu que te agradeço. Ó, mais uma vez quero agradecer seu carinho, a sua participação. Mande um beijo nosso aqui da Up TV para todas as suas pacientes, viu? Uma semana iluminada, muito trabalho por aí. Cuide com muito carinho de todas as mulheres que passam pelo seu consultório. Um beijo enorme a todas elas, viu? E fiquem aí firme que no final vai dar tudo certo, né, doutor? Exatamente. Um grande abraço a todos, uma boa tarde.